Vamos entrar na mensagem, na palavra. Nós temos vindo aí de uma série de estudos, desse sermão profético, né? Falamos do princípio das dores. Na quarta-feira nós falamos sobre a grande tribulação, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vinda do Filho do Homem. Pastor, mas será que Jesus está voltando? Será que isso aí é o fim dos tempos e tal? Nós temos que estar preparado para tudo. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, né? Ninguém sabe o dia e a hora, a não ser Deus, né? Então nós não podemos dizer aqui para você que é chegado o dia e a hora, porque isso ninguém sabe. Mas nós temos que, pela palavra de Deus, né, nós temos que observar, né, como que a palavra de Deus ela vai instruindo, né? Jesus ele foi predizendo ali os sinais da vinda do Filho do Homem. Então, né, falamos sobre o princípio das dores. Aí Jesus ele narra, né, recapitulando o que nós vimos aqui esses dias, Jesus ele narra o que? Peste, fome, praga, terremotos, enfim, um caos verdadeiramente social. E o que acontece, né? Diante desse caos, Jesus ele fala então que o evangelho será pregado em todas as partes, em todas as partes. Então nós temos que pregar o evangelho. Estamos enfrentando essa pandemia, né, do coronavírus, onde as pessoas estão em seus isolamentos, mas o que nós mais temos visto, né, por esses dias é o evangelho sendo pregado. Você que está aí me acompanhando agora, né, você pode muito bem, vai compartilhando essa transmissão aí nos grupos, para as pessoas, né? Às vezes alguém que você não está podendo vir aqui à igreja, até porque ninguém está podendo, não podemos fazer o culto, mas você pode levar o culto na casa dessa pessoa, alguém que você conhece está desviado, afastado, ou que está precisando, né, da palavra de Deus, porque né, diante de tantas más notícias, diante de tantas informações que nós temos visto, né, de problemas, de catástrofes, né, tantas informações negativas, se a gente não parar para ouvir a palavra de Deus, então nós vamos perecer, né? Então, Jesus ele fala que diante de todo esse caos, esses acontecimentos, o que aconteceria? O evangelho do reino seria pregado a todas as gentes, a todas as pessoas, a todas as criaturas, e então, né, viria o fim. Então nós temos que estar preparados, nós temos que pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Aí Jesus fala sobre o fim, aí ele continua, fala da grande tribulação. Pegamos ali, né, ensinamentos do missionário R.R. Soares, né, acerca ali da desolação no templo, no lugar santo que é Israel, onde fala de um acordo, né, entre o anticristo e Israel, e no meio dessa semana, que no calendário bíblico as semanas são 7 anos, no meio dessa semana o anticristo se vira contra Israel, tal, e entende-se que aí a igreja será arrebatada, ok? Então, continuando o sermão, Mateus capítulo 24, versículo 29, olha o que diz aqui o texto: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então Jesus está dizendo, né, o sol não dará a sua luz, as estrelas dos céus cairão, as potências dos céus serão abaladas. Então, né, o que vai acontecer no fim do mundo não chega nem perto do que está acontecendo agora. Eu até assisti ao missionário R.R. Soares, no SOS da Fé, e ele comentava exatamente isso. Quer dizer, ainda, né, o mundo está acabando? Ainda não. Tem muita coisa para se fazer, o evangelho tem que ser pregado entre todas as nações, né, ainda não é o fim e tal, mas quando vier o fim, né,
Quando vier o fim, vai ser um caos muito grande, né? As pessoas, elas vão procurar a morte, elas não vão encontrar, né? Vai ser um caos que nem se compara ao que está acontecendo aí fora. Então, o que nós estamos vivendo hoje, né, até pegando aqui as palavras do missionário, é uma prova, né, que isso vai passar e tal, porque o final dos tempos nem se compara, né? Nem se compara, né? Jesus está dizendo aqui, ó, né? E depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Quer dizer, vai acontecer muita coisa aí, né, que não chega nem perto do que está acontecendo hoje. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vendo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Olha o que diz ali, ó, Daniel capítulo 7, versículo 13. E estava olhando nas minhas visões da noite, quer dizer, uma visão que Deus deu para Daniel, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Vamos parar por aqui, ó. Então Daniel, há muito tempo atrás, né, ele falou a mesma coisa que Jesus estava falando, quer dizer, estava na visão da noite e tal, e Deus deu uma visão para ele. Ele dizia, eis que vinha do céu como o Filho do Homem. Então assim vai ser a vinda do Filho do Homem, né? Porque vão aparecer muitos Cristos, porque o Cristo está aqui, o Cristo está ali e tal. Isso é mentira. Eu lembro que há anos atrás, alguns anos atrás, quando eu, nem da obra eu era ainda em Curitiba, tinha um tal lá de um Cristo lá, um senhor que se dizia ser o Cristo lá de Curitiba, mas assim como ele, tantos outros Cristos vão aparecer por aí. Mas o que eu devo fazer, pastor Helder? Jesus diz, não dei crédito, nós não temos que acreditar. Por quê? Porque assim como um relâmpago, ele diz aqui, ó, no versículo 27 de Mateus, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, todo mundo vai ver, não vai ficar escondido de ninguém, todos saberão. E diz aqui o texto, o versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Quer dizer, todo mundo vai se lamentar. Poxa vida, o que eu fiz? Por que eu não dei crédito? Por que eu não dei crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? Não é o que diz ali o Isaías? Olha lá, Isaías capítulo 53. Olha, quem deu crédito à nossa pregação? Por exemplo, vamos pegar o gancho de Noé. Ninguém deu crédito a Noé, mas a Bíblia diz que Noé, divinamente avisado, temeu, e para a salvação da sua família ele construiu a arca. Então existem temores, podemos dizer aqui entre aspas, que são bons, que me faz refletir, que me faz construir a arca para a minha família, Ele está dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Às vezes as pessoas nos chamam de louco, de idiotas, de malucos e tal. Quer dizer, um descrédito total, não só no que diz respeito à vinda de Jesus Cristo, mas no que diz respeito à cura, no que diz respeito à libertação. As campanhas que nós fazemos na igreja, nós temos o costume de fazer essas campanhas. Irmãos, quantas pessoas já foram curadas através de ato de fé? Eu falava hoje numa live no Instagram, um caso que aconteceu comigo em Santa Catarina, onde nós tivemos lá um senhor que era leproso, ele estava com a lepra da cabeça até os pés. E o que aconteceu com aquela lepra? Esse cidadão foi na igreja, encurtando aqui para não ficar muito extenso, ele foi levado até a nossa igreja, ele não conseguia nem tomar banho direito, nem tomar banho ele conseguia. Por quê? Porque quando ele ia se lavar, era tanta ferida no corpo dele, que ele gemia de dor, começava a sangrar, e aí trouxeram ele na igreja. Foi no final do culto, ele assistiu o culto de domingo, eu lembro como se fosse hoje, e trouxeram ele na igreja, e falou assim, pastor, o senhor pode fazer uma oração por ele? Eu falei, posso, e eu lembro como se fosse hoje, aquele homem cheio de ferida. E na época, nós estávamos entregando uma água que os pastores trouxeram lá de Israel.
fazendo aliás a campanha de Naamã, né? Trouxeram a água do Jordão lá de Israel. E o que aconteceu? Eu pedi para o obreiro trazer aquela água, eu encharquei a minha mão e passei da cabeça aos pés, e eu fiz uma oração para ele, falei: meu amigo, vai, se você crê, você está curado. Uma semana depois, sem inventar aqui, uma semana depois, aquelas feridas começaram a secar, e aquele homem que estava leproso foi curado. Então são atos de fé. E quando a pessoa ela crê, quando a pessoa ela dá crédito à pregação, quer dizer, Deus vem e Deus muda. Deus muda, Deus restaura, Deus transforma. Quantas pessoas que estão me acompanhando agora, pastor Helder, são tantas más notícias que eu já estou descrente, não acredito em mais nada. É a depressão, não consigo dormir à noite, eu estou pensando nas contas que eu vou pagar, ao mesmo tempo que eu tenho contas a pagar, eu estou convivendo com o medo de sair de casa e tal. Tudo bem, tem o isolamento, ok, estão tentando achatar essa curva do coronavírus e tal, mas meu irmão, você não pode entrar no pânico, porque não é só o corona que mata as pessoas também não, o pânico mata muita gente, a diabetes, a asma, a bronquite, o câncer e tantas outras enfermidades. Mas se a pessoa der crédito à pregação, se ela crê na palavra de Deus, Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Ainda que esteja morto, viverá. Seu casamento pode estar morto, sua empresa pode estar entrando num processo de falência, mas meu amigo, minha amiga, se você confiar em Deus, você vai reviver isso em nome de Jesus. Você vai voltar ainda mais forte no nome de Jesus Cristo. Ele está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, está falando de Jesus, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, diz ali, nenhuma beleza víamos para que desejasse. Quer dizer, por que não acreditaram em Jesus? Porque olhando para Jesus não havia beleza nele, não havia beleza, às vezes a pessoa, quando ela vem para a fé, ela imagina que vai ver algo extraordinário, que vai ver ali e tal, e muitas vezes Deus nos fala conosco de maneira simples, Jesus muitas vezes está onde, pastor Helder? Na simplicidade das coisas, na simplicidade, e às vezes por as coisas de Deus serem simples, as pessoas não dão crédito. Aí vem aquela pessoa, não tem doutorado, mestrado e tal, não estou criticando, se você quiser estudar, você pode estudar tal, mas as pessoas hoje em dia estão dando valor ao quê? A títulos, a condecorações, a medalhas e tal, quanto mais gabaritado a pessoa quanto mais gabaritada a pessoa mais crédito se dá. E Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas, estas revelações aos sábios e os entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Quer dizer, Deus se revela aos pequeninos. As coisas de Deus são simples, simples, e é nessa simplicidade que você vai encontrar a vida. Então está dizendo ali, nenhuma beleza havia para que o desejasse. Era desprezado, Jesus no caso, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Quer dizer, tinham vergonha de Jesus, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E quantas vezes acontece, o evangelho está sendo pregado e as pessoas estão fazendo pouco caso de Deus, estão tratando Deus como se fosse nada, como se fosse ninguém, e estão esquecendo de que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quer dizer, as pessoas não estão dando crédito ao que se tem falado. Às vezes zombam da nossa fé, zombam da igreja e tal, mas enfim, nós não nos preocupamos com isso. Estamos preocupados em pregar o evangelho, que você que está aí do outro lado, possa compreender, falar: meu Deus,
que eu não venha a ser pego de surpresa no último dia. Nós estamos nesse sermão profético, nós vamos falar muita coisa, sobre os que estão preparados, vamos falar sobre a Virgem Prudente, enfim, tem muitas lições aí, e nós temos que estar preparados. Mas se Jesus voltar daqui 1000 anos, não tem problema, mas vai chegar um momento que nós vamos partir. E se você partisse hoje, e se hoje fosse o último dia da sua vida, se hoje fosse o último dia da sua vida, onde estaria a sua alma? Então é aí que nós temos que velar, cuidar da nossa salvação, cuidar da nossa família, cuidar da nossa fé, no nome de Jesus. Espero que você esteja compreendendo. E diz aqui, vamos continuar, verdadeiramente, olha que bonito isso, Ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito. Nós não temos que dar essa reputação para Deus, por aflito, tal, o pobre Jesus, coitado. Não, Jesus não era coitado, pelo contrário, ele falou assim: a minha vida ninguém tira. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele diz: eu de mim mesmo a dor. Então para de tratar Jesus como um pobre coitado. Para muitos Jesus está lá, pendurado no madeiro. Não, o nosso Jesus é vivo, é ressurreto, Ele está sentado à destra do Deus Pai. Nós lembramos sim do sacrifício, do amor, da via dolorosa, do sofrimento dele, mas no sentido do quê? Do amor demonstrado para com a humanidade. Mas quando olhamos para Jesus, Ele já não é mais o ferido, o oprimido. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e pode livrar você de qualquer situação. Ele pode nos livrar de qualquer cilada, de qualquer perigo, porque Ele é Deus, e aleluias, e glórias a Deus. Então nós temos que olhar para Ele assim, como Senhor dos senhores, Rei dos reis, e não dar essa reputação para Ele. Continua lá, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Continua, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E glórias a Deus, aleluia. Creia no sacrifício de Jesus, creia. Isso é válido para hoje. Está todo mundo de quarentena, mas Jesus não está de quarentena, Ele continua trabalhando, Ele continua operando. Porque no sábado ninguém trabalha, Ele trabalha sábado. Quando Ele teve aqui, Ele dizia: o meu Pai trabalha, até hoje eu trabalho também. Ele trabalha ao nosso favor, Ele vem de encontro àqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Então que você possa dar crédito. Voltando lá em Mateus, onde estávamos, o versículo 30, 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o Filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quer dizer, não adianta lamentar quando é tarde. Então dê crédito ao que está sendo falado aqui no nome de Jesus. O que mais que diz ali o texto? E Ele enviará os teus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Isso aqui é um outro assunto, Algumas correntes, algumas pessoas dizem que essa parábola da figueira se refere a Israel, quando Israel ele volta a ser nação e tal, mas vamos ficar na revelação, no entendimento, Isso aqui é um estudo, que a gente pode deixar para depois. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então está próximo às portas. Quanto tempo vai levar? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 1000 anos? Que seja 1000 anos, mas 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Mas diante disso, o que nós temos que estar? Preparados na presença de Deus. Temos que estar ali na presença de Deus, agarrado com Jesus, na presença de Jesus, e glórias a Deus. Sabei que Ele está próximo às portas. Aí diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteça. Então temos que estar preparados. E aqui
né, o versículo 35, ele diz assim: o céu e a terra passarão. Quer dizer, o céu e a terra vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, a palavra de Deus, ela não vai passar. Então é essa palavra que nós temos que nos agarrar. Pastor, e o corona lá fora? Vai passar em nome de Jesus, e espero que passe sem deixar cicatrizes, espero que passe sem deixar sequelas, em o nome de Jesus. E se você se agarrar a Deus, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar na sua tenda, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga vai chegar na sua tenda. Então agora é importante nós estarmos agarrados a Deus, em o nome de Jesus Cristo. Os céus e a terra vão passar, vai passar, a crise passa, tudo passa, né? Tudo passa, a pandemia passa, a doença passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E é essa palavra que nós não podemos de maneira alguma desprezar. Olha o que diz aqui o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Olha o que diz: o que despreza a palavra perecerá. Quer dizer, toda pessoa que despreza essa palavra aqui, ó, toda pessoa que despreza a palavra de Deus, a recomendação de Deus, a instrução de Deus, ela vai perecer, ela vai perecer. Mas ele continua, o 13 ainda: mas o que teme o mandamento será galardoado. Quer dizer, a pessoa que teme o mandamento de Deus, que teme a palavra de Deus, ela vai ser galardoada em o nome de Jesus Cristo. E isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu casamento, nesse momento, né, de pânico entre a sociedade, da pandemia, do medo, do corona, seja lá o que for, né, você vai conseguir passar aí essa situação de cabeça erguida. Mas como? Respeitando a palavra de Deus. Os Salmos 3, deixa eu pegar aqui. Nós vamos ver 3 fases aqui. O que estava acontecendo, a volta do Davi. Segunda parte, o que as pessoas estavam dizendo. E terceira parte, o que o Davi dizia. Então isso é importante, isso é importante. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade hoje, isso aqui vai te ajudar muito. Você vai conseguir superar não só esse mal do corona, mas qualquer outro tipo de mal, né? Olha o Davi: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Então acontece, quer dizer, os adversários, os inimigos, as pestes, as pragas, as ameaças, a fome, a crise e tal, quer dizer, os inimigos são vários, e muitas vezes o inimigo vai aumentando. É o câncer. Pastor Helder estava com caroço, começou a crescer e tal, diagnostiquei, de fato é o câncer, e já não está mais naquele lugar, às vezes está se espalhando, quer dizer, né, vai se multiplicando a enfermidade, seja lá o que for, os inimigos, os adversários. Então, o dia mau vem para todos passamos por um momento difícil. Davi estava passando por um momento difícil na vida dele. Por quê? Porque os adversários, porque os inimigos que combatiam contra ele estavam se multiplicando. E talvez você que me acompanha agora, você diz: pastor Helder, é tanta coisa chegando ao mesmo tempo, é tanta coisa, é tanta notícia chegando no meu celular, no meu WhatsApp, é telefonema, é notificação, é cobrança, é boleto, é filho doente, é marido doente, é problema com vício, é problema com dívida, é tanta coisa, minha saúde não está bem. Quer dizer, os inimigos estão se multiplicando, os problemas estão aí. Pastor, como que eu vou vencer essa situação? Então, os problemas, eles vêm para todos. Agora preste atenção aqui, olha o que as pessoas diziam diante do problema. O versículo 2: muitos dizem da minha alma, não há
salvação para ele em Deus. Então, diante de problemas, diante de crises, diante de enfermidades, de pandemia, seja lá o que for, existe a opinião das pessoas. E muitas vezes, quando as pessoas olham para nós, elas já tiram as suas conclusões. Como assim, pastor Helder? Não vai ter salvação para ele, o casamento dela não vai durar, essa pessoa não vai durar uma semana, ela vai morrer porque o câncer é muito agressivo, essa empresa vai falir, vai quebrar. Quer dizer, não há salvação para essa pessoa. Às vezes sabe que a pessoa é da fé, está na igreja, está buscando, e fala assim, mas o que ela vai fazer lá? O que ela está buscando algo em Deus? Quer dizer, eles não veem a salvação em Deus, é o que as pessoas dizem, é o que os homens dizem. E aí nós temos que tomar um cuidado com aquilo que os homens dizem. Por quê, pastor Helder? Porque Jesus pergunta aos seus discípulos, o que os homens dizem ao meu respeito? E os discípulos respondem, mestre, um diz que o Senhor é João Batista, outro diz que é Jeremias, Moisés, Elias, ou um dos profetas. Quer dizer, os homens dizem várias coisas, as pessoas dizem várias coisas. E aí Jesus dirige novamente a pergunta aos discípulos e fala, e vocês? Quer dizer, o que vocês dizem ao meu respeito? E o Pedro toma a palavra. O Pedro toma a palavra e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. E olha só o que Jesus fala, e as portas do inferno não vão prevalecer. Meu irmão, quando a igreja está edificada sobre a palavra de Deus, a palavra que não passa, ela prevalece contra o inferno, ela prevalece diante das adversidades, das dores, seja lá o que for, ela prevalece diante de qualquer circunstância, em o nome de Jesus Cristo. Quer dizer, muitos estavam dizendo que o Davi não conseguiria sair daquela situação. Talvez muitos estão olhando para você, estão decretando a sua derrota, o seu fracasso, a sua falência, o seu divórcio, a sua morte, a sua miséria, seja lá o que for, a sua vergonha. Muitos estão dizendo, mas o que o Davi dizia? Olha o versículo 3, o versículo 3 diz assim, palavras de Davi, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Oh, glórias a Deus. Enquanto todo mundo estava dizendo que o Davi ia fracassar, o Davi estava dizendo, mas tu, Senhor, és o meu escudo, o Senhor vai me proteger desse mal, dessa praga, desse vírus, dessa peste. Meu Deus, surgiu esse mal no meu corpo, mas eu vou vencer isso em nome de Jesus. A crise está instaurada, meu Deus, eu vou vencer a crise em nome de Jesus, porque o Senhor é o meu escudo, a minha rocha, a glória que me faz vencer, meu irmão. E você vai lá e vence. Ele diz, com a minha voz eu clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Olha o versículo 3, para você que não está dormindo. O versículo 5, eu me deitei e dormi. Olha que bonito isso, que quando você chegar à noite, o cair da noite, você que talvez há muito tempo não dorme direito, meu Deus, que a bênção chegue na sua vida agora. E quando você chegar na sua cama, você vai dizer, meu Deus, eu vou deitar e eu vou dormir. E olha que bonito ali o texto, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi dizia, o versículo 1, tem se multiplicado os meus inimigos. Talvez você está vivendo isso, pastor, os problemas estão se multiplicando na minha vida, os meus inimigos, é doença, é tantas coisas, que talvez uma pessoa normal não conseguiria dormir, não conseguiria ter paz, não conseguiria ter equilíbrio, às vezes serenidade, ou qualquer outra coisa, para poder enfrentar essa situação. Davi dizia, muitos têm, como se tem multiplicado os meus inimigos, muitos são os que levantam contra mim,
Mas o versículo 5 ele fala assim, em outras palavras: mas mesmo assim, Senhor, mesmo diante de todo esse caos que se levantou contra a minha vida, eu me deitei e dormi. Se você pode, dê um glória a Deus aí onde você está, no nome de Jesus. Coloca isso no seu coração: meu Deus, não importa o que eu esteja vivendo, o Senhor é o meu escudo, com a minha voz eu vou clamar ao Senhor. Eu me deitei e dormi, eu não vou perder o sono. Jesus estava dormindo sobre uma almofada, em meio à tempestade. Quando Jesus acordou, ele foi lá e acalmou toda a tempestade, porque ele tinha paz. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se você tem paz, você vai conseguir fazer com que a situação se acalme, através da sua oração, da sua fé, da sua crença em Deus. E o salmista estava dizendo exatamente isso: eu me deitei e dormi. Oh, glória a Deus. Olha, espalhe essa mensagem, espalhe, clica ali no botãozinho de compartilhar e vai compartilhando em nome de Jesus. Não perca o seu sono, não perca. O Davi estava dizendo em meio a todas essas circunstâncias: eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. E para a gente terminar aqui, para nós orarmos: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos, nos que Deus vai ferir todos os seus inimigos. Essa doença, essa pandemia vai cair por terra em nome de Jesus, porque a igreja tem se unido em oração, e nós vamos voltar ainda mais fortes em nome de Jesus. O versículo 8, para a gente concluir: a salvação vem do Senhor. Meu irmão, a salvação vem de Deus. É Deus que vai guardar você do coronavírus, que vai guardar você da crise, da fome, do divórcio, da separação, da praga, da peste. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deixa Deus fazer a obra. Claro, nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Mas quando você faz a sua parte, Deus faz a parte dele, e você confia, e você descansa, você é como o salmista: eu me deitei e dormi, e levantei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Tem um texto da Bíblia Sagrada que diz assim, que Deus abençoa os seus enquanto dormem. Meu irmão, aprenda a ser abençoado enquanto dorme. Tem gente que nem dormindo está mais: pastor, eu estou tão preocupado, tão temeroso com o dia de amanhã, porque você não está confiando em Deus como deveria. Porque se você confiar em Deus como deveria, você faria igual o salmista: muitos são os meus adversários, muitos se levantaram contra mim, mas o Senhor é o meu escudo. Com a minha voz eu clamei, eu me deitei e dormi. Quer dizer, você está dormindo e Deus está te abençoando. Você está entrando no repouso, no descanso do Senhor, e Deus está te abençoando. Por quê, pastor Helder? Porque diz aqui o texto sagrado: a salvação vem do Senhor. Salvação vem de Deus, meu irmão. Vem do Senhor, não é da senhora e qualquer outro Deus, não é da religião, não é dos homens, não é de mim, pastor Helder, não. A salvação vem do Senhor. O que mais? Para a gente finalizar aqui, e sobre o seu povo, olha que bonito isso: sobre o seu povo seja a tua bênção. Você crê nisso? Então olha aqui na minha mão agora. Produção, foca aqui na minha mão, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então sobre a sua vida vem agora a bênção de Deus. Sobre a sua vida vem a bênção de Deus. É como está escrito: sobre o seu povo venha a bênção de Deus. Toma posse dessa bênção, meu irmão, em o nome de Jesus.